Rodrigo, me fala o seguinte, qual foi que ano que você colocou o primeiro mini implante na tua vida? 2004. Faz tempo, hein? 2004. E o seu, Fabio? O meu, o pessoal vai assustar, 2014. Por quê? Porque eu fiz um curso de 2012, só que não tive. O que precisa? Ter o material específico, passo a passo. Eu não tive, fiquei inseguro, não estava tão certo na minha cabeça. Por isso que a gente foi treinado não, a gente conversou muito com o Chris Chang, ele fala muito step by step. Por isso que a gente bate na tecla do passo a passo, né? Porque não é fácil, não. Exatamente. Você fala, vai colocar mini implante. É fácil colocar um mini implante, mas e o que antecede a isso? Na verdade, você fazer hoje um implante, a primeira coisa é você entender sobre anatomia. Você tem que entender a anatomia da onde você vai instalar. Segundo passo, você tem que entender que material você vai usar para aquele determinado local. E terceiro passo, você tem que saber a técnica, né? Então, você tem que saber aonde você vai instalar, como você vai instalar, qual que é a direção que você instala, se você descorticaliza, se você não descorticaliza, se você vai inclinar o parafuso, se você não vai inclinar o parafuso. Então, você tem que entender uma série de detalhes antes de você colocar o dispositivo. Porque muita gente às vezes ouve falar assim, dispositivo é fácil. Ele começa a ficar fácil na hora que você domina esses 3 pontos. Se você domina bem esses 3 pontos, ele fica fácil. Se você não domina, ele fica difícil. Então, um ponto principal, por exemplo, se você não entende anatomia, se você não sabe anatomia, já vai ficar extremamente difícil você colocar. Você tem que entender que tipo de osso que é, em que região que você coloca, se inclina, se você não inclina naquela região. Então, você tem que entender muito bem a anatomia do local. Depois, material. Por exemplo, fazer um buckle shelf hoje é muito mais seguro você fazer com aço. Se você falar a técnica, se eu vou inclinar um parafuso, é muito mais seguro você fazer com aço do que com titânio. Então você tem que entender, você viu o que eu falei, da anatomia, da técnica e do material. Então se você só dominar essas 3 partes, você consegue fazer os dispositivos. Se você não dominar essas 3 partes, fica muito mais difícil. Oh, grande Vicente E Pacheco! aí, Seja meu, muito... beleza? Tudo bom? Tudo bom, é vocês? Também. Ó, primeira vez assim, eu tinha feito assim nessa Não, configuração. eu nem sabia que tinha. Eu fiz essa semana, eu fiz uma com um cara de Recife e de Natal, eles me convidaram, aí foi o que eu vi essa primeira roupagem aqui de 3, mas agora com vocês aqui é a primeira vez. E aí, tudo bom aí em Portugal? Insanidade, insanidade. Ortodontistas sérios que gostam de insanidades, tratamentos insanos. Vocês estão É frente a isso. 2 insanos aí, Ó, Rodrigo e o Rodrigo Fábio. deu uma introdução aí. É a primeira live do Milani Micheletti. Parabéns, Vicente, por ter aceito, porque eu te convidei há meia hora atrás. Me, me Você tirou de saiu um aí do teu churrasco. churrasco. Por quê? Porque são caras que... Eu falo o seguinte, mestre tem vários, né? Mas mentores, o que é um mentor? Mentor é o cara que você liga ou manda foto e troca ideia de caso clínico. Isso é um mentor. Hoje eu tenho 3 mentores, eu sou feliz. 2 estão aqui presentes. Não, desculpa, eu tenho 4 mentores, que é Antônio Sérgio Guimarães, Edson e de Pronto e vocês 2 aqui. Então, quando o Instagram abrir para 5, eu jogo meus 5 mentores. Por quê?
porque a gente discute, porque a gente tem dificuldade em tratar casos complexos e insanos. É isso que nós gostamos, né, Vicente? Cara, eu acho que o desafio sempre é válido. E obrigado aí por você falar para mim que eu sou seu mentor. Pô, ser mentor do Fábio aí é uma responsabilidade, porque o cara é um ícone da ortodontia brasileira. Tem aqui o meu ora português, ora francês, agora português de novo ao meu lado aqui. E, pô, fico feliz, cara. Fico feliz por ver o Milani Micheletti aí, essa plataforma que vocês estão usando e o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns para vocês dois. E a gente gosta de casos simples a caso complexo. Por quê? Porque, na realidade, o que a gente está fazendo é um benefício para o próximo, né? Tratar uma pessoa, seja ela simples ou complexa, o benefício é sempre para o próximo. Mas que a gente gosta de uma bronca, de uma coisinha mais complexa, a gente gosta porque é mais desafiador, realmente. Tira você da zona de conforto, tira você do mesmismo do dia a dia. Então, sempre que se depara com uma situação clínica mais desafiadora ou mais complexa, realmente é mais gostoso, é mais prazeroso. O desafio, né, Vicente? Acho que o desafio é o gostoso ali, né? Que você tá desafiando o que você pode fazer, até onde você pode chegar, né? Porque realmente, hoje a gente consegue tirar vários pacientes da cirurgia, né? Coisa que antes a gente não conseguia fazer. Era aquele caso cirúrgico era cirúrgico. Hoje a gente consegue pensar de forma diferente. Sim. E tratar o paciente de forma diferente. Eu acho que isso é o nosso maior desafio, né? É bacana, é muito bom. Eu acho que tudo isso só é possível por uma questão, que é o que vocês batem e estão nessa tecla, graças à ancoragem esquelética. Se não for, eu falo o seguinte, eu não vejo hoje um consultório ortodôntico, seja ele Edgewise, do Edgewise sei lá, o autoligado, passando por todas as filosofias que você queira pensar e imaginar, até alinhadores, sem ancoragem esquelética. Então, tudo isso que você falou, Rodrigo, só é possível graças à ancoragem esquelética. Se não fosse ela, eu não entendo e não sei como alguns profissionais ainda fazem alguns tratamentos no seu consultório sem ancoragem esquelética. O que eu falei já nas minhas lives outras vezes, o primeiro treinamento que um dentista, quando ele chega no meu consultório, né, às vezes muda a equipe, sai um, entra outro, ou estou precisando de mais alguém, o primeiro treinamento que é dado é sobre instalação de mini implantes. Então, a primeira coisa que o cara tem que saber é instalar mini implantes. Então, porque Colabract, isso já é o arroz com feijão. Então, Colabract é o arroz com feijão. Agora, o mini implante passa a ser um protocolo diário, né? E não vejo hoje mais ortodontia sem ancoragem esquelética, e graças a ela que a gente consegue, às vezes, reverter alguns casos clínicos para de cirurgia ortognática para proporcionar um tratamento sem cirurgia. Perfeito. Eu tenho uma pergunta importante de base para vocês dois, porque vocês foram professores de especialização. Algo que eu não quis assumir na parte da ortodontia. Como é ensinar, como vocês veem? Porque hoje não, né? Hoje é mais para especialista os dois. Rodrigo está na especialização em Portugal? Não. Aqui, na verdade, não tem Como é ensinar hoje para o ortodontista a ancoragem esquelética? Pode falar, Rodrigo. Não, aqui na verdade não tô, nós tem o curso, mas não é uma especialização, né? Então, nós temos o curso aqui, mas é específico de ancoragem esquelética. Que inclusive é interessante que nós abrimos o curso em junho e já fechou, porque realmente lotou, foi muito rápido, presencial aqui. Nós temos de especialização mesmo, nós não temos aqui. Mas como é que tá a ancoragem esquelética aí na Europa? Tá bombando, né? Tá indo muito bem. Eu acho que desde a época da pandemia aí, que começou tudo isso daí, eu acho que teve um crescimento muito grande aqui. Cresceu muito, as pessoas procuraram muito a ancoragem esquelética aqui, coisa que
Antes tinha procura também, mas você vê assim, que eram aqueles sempre específicos, aqueles ortodontistas que já faziam. Não eram aqueles ortodontistas novos. Agora já estão vindo muitos ortodontistas novos que estão procurando a ancoragem esquelética. Então é interessante como mudou muito isso daí. Depois eu acho que muita gente começou a entender o que é ancoragem esquelética e começou a procurar. Mas tá bem forte aqui, tá crescendo bastante. Legal, legal. Mas aí, Fábio, E você, Vicente? Então, respondendo o que você me perguntou, comigo foi engraçado, cara, porque eu comecei já anos atrás e a gente tinha os parafusos de titânio, né, os interradiculares, não tinha ainda os de aço, eu não tinha o contato ainda com o Christian, com os aparelhos de aço, os mini implantes de aço. Então, eu dava aula numa escola aqui em João Pessoa, e aí era eu e uma outra professora, e eu comentava com a outra professora, falou, nós temos como curso de especialização, os nossos alunos têm que sair com dois conhecimentos mínimos. Naquela época, acho que era 2009, eu não lembro a data, isso era 2008, 2009, 2010. É um desses, não lembro, eu para data sou péssimo. Mas, enfim, eu falava para ela o seguinte, tem que sair daqui com 2 conhecimentos básicos, mínimos. Autoligado, no meu entendimento, e ancoragem. Né? Naquela época era mini implante interradicular. Aí ela falou para mim assim, então você prepara a aula porque eu não sei, eu não tenho caso nenhum clínico desse. Falei, não, beleza, deixa comigo que eu preparo. No mês seguinte, preparei a aula, fiz a aula, eu nunca... Isso eu estou abrindo o jogo aqui para vocês, porque vocês sabem, nós somos professores e a gente encara desafios, como a gente acabou de falar, sobre casos clínicos mais complexos, né? Que é mais prazeroso para a gente. Então, toda vez que a gente tem algum desafio, é mais prazeroso a gente fazer. Então, o livro aí, ele está sendo o livro. Esse livro aí tem um capítulo de ancoragem esquelética de 2 professores, do Fábio Micheletti e Rodrigo Milani. Não sei, acho que vocês devem conhecer os dois. É bacana, bacana. E aí, então, eu preparei a aula e chamei a turma. Tinha um caso clínico na clínica, que era, na época, extração de 4 prés e retração total anterior, superior e inferior. E aí eu fui para a clínica fazer a demonstração clínica da instalação dos 4 mini implantes, sem nunca ter colocado um mini implante ainda. Nunca! Os meus 4 primeiros mini implantes foi na especialização, fazendo demonstração para os alunos. Mas é o que eu peguei o Rodrigo está do meu lado direito aqui, não sei se aí está à esquerda, mas para mim ele está do meu lado direito aqui. Mas é o que o Rodrigo falou. Se você tiver conhecimento de anatomia, biomecânica, você inventa na ortodontia. Então, mais uma coisa para os mini implantes. Entendendo de anatomia, eu brinco quando dou aula de ancoragem, assim, eu falo assim, se você acertar o canal mandibular, você ganha um prêmio. Se você acertar a raiz de um dente, você ganha um prêmio. Porque não tira isso, que não consegue, não tem como conseguir. Primeiro que a gente tem todo o embasamento na faculdade de anatomia e é um pré-requisito básico de todo dentista entender a anatomia. Então, partindo desse mínimo, entendendo de anatomia, e aí vem a parte de biomecânica, efeito colateral positivo e negativo, cara, você inventa com a ortodontia. Então, eu debutei assim, cara. Dei uma aula e instalei 4 mini implantes sem nunca ter colocado. E, posso te falar, se não tivesse dado certo, você sabe que eu falaria que não deu certo, que não tinha dado certo. Os 4 deram certo, retraí a bateria anterior, fechei os espaços e, passou. E aí, depois de debutar desse jeito, acabou, cara. Vamos embora. Ficou fácil depois. Não, porque, Vicente, eu gosto muito da tua maneira de lecionar, porque vocês dão passo a passo, os 10 passos de Texa para autoligado. Isso, didaticamente, para quem está entrando, é muito importante. E posso falar, você e o Rodrigo, eu tenho certeza para os teus pacientes, para os teus alunos, e deu tudo certo, cara. Agora, o que não pode é, na hora, colocar isso, colocar aquilo. Tem que estar muito bem, assim, em compartimentos, que eu falo, né? Isso. Eu acho de que repente, a nossa maior virtude, sabe qual é? É não colocar medo nas pessoas. Porque tem professor que põe medo. Medo.
Olha, cuidado, hein? Se fizer isso, pode pegar o seio maxilar. Cara, a cirurgia ortognática rasga o cara daqui e aqui. Mas tem que Pega pegar o seio maxilar. Então, mas muita Agora, gente os fala piratas isso. vão falar, tem que pegar o seio no IZC. Se não pegar o seio, não é uma boa técnica, né, Rodrigo? Fala aí, você que foi o primeiro. Quando você põe no No seio, Brasil, a trazer a técnica. é o bicortical, é importantíssimo você ter esse bicortical. Porque quando você bicorticaliza, você ganha muito mais resistência, você tem uma estabilidade muito maior do dispositivo. Então, você colocar bicortical, ou seja, você ter a parede vestibular e a parede do seio é extremamente importante. Agora, o que a gente tem que fazer hoje é tomar alguns cuidados, principalmente em entender anatomia. E o que a gente sempre fala, se você tem condições, tá? Que não é a maioria, na verdade é a minoria, de fazer tomografia em todos os pacientes, fantástico. Faça em todos e coloque em todos. Agora, se você não tem, você tem que entender muito bem na anatomia da palpação para você colocar. E por muitas vezes, quando você faz a palpação, você consegue observar muita parte óssea. É lógico que quando você vê como qualquer ortodontista, para iniciar um tratamento, você vai fazer uma panorâmica. Com a panorâmica, ela já te dá uma boa ideia da altura do seio, se o seio está baixo, se o seio está alto, então você já tem uma ideia de como está aquela estrutura anatômica. Então, isso já é importante para você, na hora que for fazer a instalação, fazer o diagnóstico. Você pega aquele paciente que tem o seio extremamente baixo, você sabe que você vai ter um problema na instalação, que aquele parafuso não vai ter tanta ancoragem. Olha lá, o livro do John Lin. Esse livro é fantástico. É fantástico. Então, essas noções básicas de anatomia são extremamente importantes para que nós possamos fazer uma boa técnica. Eu acho que sem esse conhecimento básico não tem nem como, né? Não tem como, exatamente. E aí, nisso você define também até o tamanho do parafuso. Né? Se vai ser 2x12, se vai ser 2x14. Aí até para a definição do parafuso, você precisa trabalhar anatomia. E é o que eu falo, que o instrumental que a gente precisa para definir isso é esse, né? Exato. Esse é o instrumental. Palpação, que você define, tanto para o IZC quanto para o buccal shelf, o melhor lugar para instalação. Muito Exato. simples. É que assusta um pouco, né? O pessoal vê a instalação. Vou colocar lá no ICC, vou colocar na mandíbula. Dá medo, eu entendo. Cara, Toda vez que Vicente, você faz pela assusta. primeira vez, dá medo, né? Mas depois, cara, assusta acabou. Porque os professores dele não chegaram e falaram, vem cá, vamos fazer. Põe medo, é o que eu falei, dá medo, né? Coloca vamos medo fazer. e vai ensinar, né? O que vai acontecer se der errado? Vai perder o parafuso, teu paciente está lá. Vamos fazer. E é isso aí. Mas é o que você estava falando antes, que a gente tem essa preocupação de ensinar o passo a passo, de vir com protocolos e tal. E nós três, eu tenho certeza, eu falo por mim e falo por vocês dois, nós não recebemos essa ortodontia dessa maneira. Os caras jogavam para nós e a gente que se virasse, corresse atrás para entender como fazer, e era na prática, no dia a dia, que você ia entendendo o quando deu certo e quando deu errado. A nossa preocupação, que a gente tem mais ou menos a mesma ideia, a mesma cabeça, é de passar o passo a passo para que se erre menos, né? Que se tenha mais sucesso e que a coisa deslanche melhor. Vamos lá, o que você vai mostrar aí? Passo a passo, meu. O cara foi estudar. Não, vou te falar o seguinte. Você conhece dois caras que foram para Taiwan? Conheço. Cadê? Tudo bem. Mas você conhece alguém que foi para Taiwan 2 vezes? Conheço. Tem maluco para tudo, cara. Tem louco. Cristiano me convidou para ir de novo. Eu falei, eu não quero mais voltar lá. Você não gostou do filé parmegiana lá deles? Tudo espetacular, mas não volto assim nessa correria. O Rodrigo foi assim, respeito muito porque foi e trouxe muita coisa. O que está por aí, vou falar o português claro para vocês. É balela colocar titânio em buccal shelf. É balela. Isso aí é uma loucura.
Tanto que essas empresas vão mudar para aço. Posso dar um depoimento aqui? Posso dar um depoimento a própria maior empresa que coloca de titânio vai mudar para aço. Deixa eu falar um negocinho. Isso. A gente está falando isso há 10 anos. Deixa eu falar, Fábio. Peraí. Eu não lembro que ano foi, cara. Não lembro se foi 2013, 2014. Não lembro, 2015. Não sei o que ano foi. Não lembro quando foi. Eu vi a aula do Cristiano. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: nunca endeuse professor nenhum. Porque se ele faz, você faz. Então, isso eu sempre tive comigo. E quando eu vi as aulas do Cristiano, eu falei, bom, se o cara faz, eu faço. Lógico que eu vou passar por uma curva de aprendizagem, lógico que eu vou ter dificuldade na instalação, mas, enfim, vou passar pela curva de aprendizagem e vai chegar uma hora que eu vou fazer. Mas se eu não der o start, se eu não der o pontapé inicial, eu nunca vou passar pela curva de aprendizagem. E quando eu vi essa biomecânica do professor no congresso, não tinham esses parafusos do Brasil. Não existia parafuso dele aqui no Brasil. Não tinha os de aço. Os únicos parafusos que a gente tinha eram o que eu tinha acesso, pode até ser que vocês tivessem algum outro acesso, eram os de titânio. E os parafusos de titânio que eu sempre usei foram os parafusos. O Jail coreano, que para mim é o melhor de todos. Não vem com porcaria, tem que usar coisa boa. Era o Jail corte bom de rosca. E eu coloquei os parafusos de titânio no IZC. Coloca. 2, 3 meses, 4, perde. Por quê? Porque o parafuso não tem o transmucoso que precisa ter, o parafuso deixa rosca em área de tecido mole, começa a ter acúmulo de placa bacteriana, perda do parafuso, você vai perder. Então, quando eu vi ele, nessa mesma época, eu vi ele fazendo aquele parafuso no ramo da mandíbula para verticalizar o molar. Eu coloquei um 2x12 de titânio da Jail, cara. Estou falando aqui para vocês porque nós estamos entre amigos e na live só tem entre amigos. Cara, o rosto da mulher ficou desse tamanho aqui, ó, deu tudo errado. Por quê? Porque eu falei, eu vou fazer porque o cara faz. Mas aí é que está o negócio. Fazendo com o instrumental errado. Mas por quê? Porque na época eu não tinha acesso ao que a gente tem hoje. Hoje está tudo aí para todo mundo. Então, também não adianta querer fazer coisa que você não tem acesso. E hoje, com os parafusos de titânio que você acabou de aço, que você acabou de falar, eu falo, não adianta você querer fazer arroz com macarrão. Para fazer arroz, tem que ter arroz. Então, para fazer buccal shelf e para fazer IZC, é parafuso de aço, cara. Acabou, não tem. Não adianta querer inventar a roda aonde que os caras já rodaram com essa roda quilômetros de distância. Não adianta. Ô, Vicente, agora uma coisa que eu nem gosto muito de falar, cara, porque a gente apanhou muito. Você, principalmente, o Rodrigo, a gente testou tudo, né? E agora 4 milímetros de transmucoso e 6 milímetros no 2x14 de transmucoso. É isso que a gente precisava. Acabou, meu. A gente apanhou 6 anos aí, acabou. E é patenteado isso e, meu, vai vir cópia e foda-se. Não, mas... Não, mas, Fábio, a gente não faz isso para querer ser eu. Eu que fiz, eu que inventei. Não, a gente fez isso porque a gente trabalha. Eu preciso resolver o meu paciente e vocês. É isso agora, aí. Cara, o que eu fico feliz, eu fiz uma bateria, Rodrigo, ainda mais uma colega tua aí, a doutora Salomé. Meu, pessoal com o curso online tá fazendo loucuras, insanidades que a gente faz. Vicente, porra, meu. Curso online, meu. A gente tem que se adaptar à nova realidade, né, cara? Porque dá para fazer insanidades. Eu vi um cara falando o seguinte: essa é a primeira pandemia. A primeira. O mundo tá muito louco, cara. Virão outras, infelizmente, virão outras. E eu acho que o online, isso que nós estamos tendo aqui, cada vez vai ser mais forte.
Vai ser mais forte. O online cresceu muito, né? E interessante, eu estava falando do online. Vicente, a gente estava fazendo isso daí já há 2 anos, preparando tudo. E quando veio a pandemia, a gente já estava quase tudo pronto. Então, assim, a gente só adiantou uma coisa que ia começar mais pra frente. Foi interessante, porque nós vimos que muita gente realmente queria fazer, o que tinha ter acesso de forma fácil, de uma forma simples e rápida, né? E o mais prazeroso é que todos que estão fazendo online estão conseguindo aplicar isso no dia a dia clínico deles. Então, essa é a melhor parte, de ver que eles conseguem aplicar isso na clínica. Ver que Então, dá certo, ver que é possível, né? exatamente, muita gente fica meio assim, mas será que curso online vai dar, consegue fazer? E é muito porque você vê que consegue, que eles conseguem reproduzir aquilo que você passa no curso. Porque, na verdade, o curso você passa a experiência que você tem de anos, né? Sim. Eu faço desde 2004, tem 17 anos que eu faço mini implante. Então, eu já vi muita coisa dar certo, já vi muita coisa dar errada. E com a evolução hoje da tecnologia, com essa parte digital, a gente está conseguindo passar isso de uma forma simples e de uma forma que os outros também possam fazer. Porque, querendo ou não, se não tivesse essa forma, seriam só aqueles cursos ainda presenciais e seria muito complicado nessa fase. Que nem aqui nós já estamos melhor, já está começando a liberar um pouco mais, mas Mas Brasil passaram por momentos ruins aí também, né? passamos por momentos muito. Não, tá ainda passando, não tá, tá complicado ainda, mas assim, do que estava já melhorou. Mas mesmo assim, eu acho que momentos ainda vir pela frente ainda. E essa parte digital é muito importante. É muito importante mesmo, para que as pessoas possam ter acesso à informação, possam ter acesso a cursos de formação. Então, isso veio para ficar. Eu acho que veio Com para ficar. certeza. Com certeza. Nós estamos na mesma pegada, só com um pouquinho atrás de vocês em relação ao digital aí. Mas era uma coisa que a gente Agora, já pensava e aí acelerou o processo mesmo. agora eu quero. Agora eu quero espetar os dois aí que estão juntos. Quero saber de parafuso com alinhador. Não, Experiência dos dois. Um na se é para alguém Europa e falar, outro. pelo que eu sei aí, que é para você falar. Você é o que tem mais caso aí, que tá desbravando mais esse território aí, que é aquilo que eu falei, cara. Você entendendo de biomecânica, entendendo de efeito colateral negativo, positivo e ancoragem esquelética, você faz qualquer coisa com qualquer tipo de aparelho, de um edgewise ao alinhador. Então, lógico que com o alinhador tem que mudar um pouquinho a mentalidade, né? Porque o sistema de força e a resultante é um pouquinho diferente, mas para quem entende de ortodontia, basta estudar e que vai entender e vai saber fazer. E você, Fábio, que eu já vi aí várias publicações aí de vocês, aí tá. Eu não sei, vocês colocam aí no grupo Milano Imigrante, eu nunca sei qual que é do Sua, qual que é do Rodrigo e tal, mas eu vejo que vocês dois estão bombando nesse aspecto. Eu acho que não vejo mais alguém fazendo mais do que vocês dois. O Fábio tem usado bastante. Eu tenho usado pouco ainda. Com alinhador, não tenho essa experiência. O Fábio que tem bastante experiência aí com alinhador. Não tem experiência. A gente está, eu falo muito com o Vicente, ele está aprendendo, talvez nos próximos 2 anos, com cefalometria, casos finalizados, com contenção, a gente vai falar com mais propriedade. Mas o que ele falou? A biomecânica é a mesma. A gente só usa o plástico lá e, por sinal, Vicente, cada vez melhor o teu sistema de alinhador, hein? Obrigado. Parabéns. Vocês Vai devem ter estar novidade, trabalhando muito. vai ter novidade aí no nosso plástico em breve também. A gente sempre sabe que a gente sempre está aprimorando, né? Trabalhando para melhorar. Como foi com o Então, nosso Bract, como foi com o parafuso de vocês. Só quem desenvolve produtos sabe o que é também essa curva de aprendizagem para entender
né, a performance do produto, para melhorar esse produto. E a gente sempre está trabalhando para que consiga, lógico que, sei lá, acho que 100% nunca vai existir, né? Mas que a gente tenta trabalhar próximo do ideal, do melhor possível. Então, tem mudanças aí em breve, haverão mudanças aí, e uma delas vai ser sobre o plástico. Estamos vendo um plástico de uma tecnologia diferente, bacana, para melhorar e deixar ainda a performance melhor. Mas, graças a Deus, está indo bem. Graças a Deus. Beleza. Agora eu quero falar o seguinte. O que é protocolo Milani? É difícil caçar esse cara, Vicente. Mas eu posso falar justamente desde 2009 até... Isso foi publicado em 2020. 2009 a 20 vai dar 11 anos. O que é protocolo Milani, Rodrigo? É um meio facilitador aí para quem quer fazer a técnica à vista, né? Na verdade, é um protocolo onde a gente conseguiu colocar em ordem uma técnica, porque na verdade nós fazíamos essa técnica, mas não tínhamos uma sequência lógica. E nós criamos aí essa sequência lógica para que as pessoas possam fazer, né, os ortodontistas, os cirurgiões, quem for, faça de uma forma simples e rápida. Então, esse é o protocolo. O protocolo para que todo mundo no consultório possa fazer no seu dia a dia. Coisa que é difícil você explicar uma cirurgia dessa e fazer uma cirurgia dessa sem esse tipo de protocolo. Então, o protocolo veio para isso, para que qualquer um possa fazer hoje no consultório de forma simples e rápida. Por isso a gente colocou como 7 passos, né? Porque são 7 pontos exatos para chegar nesse resultado aí. Fazer corrigir uma transposição de canino sem precisar colar nenhum braque nos outros dentes. Você corrige só o canino. É coisa inviável, né? No passado é uma coisa que era uma coisa impensável, né? Você tinha que pensar em 1000 hipóteses de ancoragem para poder fazer isso. Hoje, com um parafuso, um botãozinho no canino, a gente consegue resolver. E é interessante que um curso, quando foi, Vicente, que a gente foi aí para João Pessoa, foi em 2000. Cara, eu para data sou péssimo, cara. Faz uns anos aí. E a gente fala com tanta tranquilidade. Aí o Vicente chegou para mim e falou: Rodrigo, você falou, seu curso foi bom, tudo, mas eu vou te dar um toque. Cara, você não falou que o canino sangra, que sangra muito. Pra gente é normal sangrar, né? Ele falou, pô, mas pra quem não faz cirurgia, pra quem não tá acostumado com cirurgia, ver aquele monte de sangue, acho que você já tem hemorragia. Eu falei, é uma boa dica. E até hoje eu uso isso no curso, eu uso como exemplo. Falo Legal. E o Vicente falou, eu falei, pô, é verdade, porque para nós que fazemos isso no dia a dia, é um sangramento normal, mas para quem está começando, realmente, sangramento parece muito, e não é. Sangramento... Não, se a gente já escolheu a parte da ortodontia, por algum motivo a gente já saiu do sangue, né? Já saiu da cirurgia, você já saiu do sangue. E aí, quando você vai fazer algum procedimento, e quando por exemplo, hoje eu já faço com mais tranquilidade, mas as primeiras vezes aquele sangue parece que, pô, você fala, não deixa eu enxergar, é sangue demais. Pô, na aula é tudo bonito e agora vai. Eu nem lembrava disso que eu te falei disso. Mas hoje é tranquilo. É a curva de aprendizagem, cara. É a curva de aprendizagem. Como que é pegar a artéria palatina maior, Rodrigo? A artéria palatina você não consegue, você vai pegar só se você errar muito, porque a localização que ela está, você não vai tracionar um dente naquela posição. Normalmente o canino está mais para o anterior. O que você pega é algumas ramificações da artéria palatina. E essas ramificações, conforme a calibragem o tamanho do calibre, né, desse vaso, ele pode te gerar mais sangramento ou menos, tá? Então, uma dica que eu posso dar é o seguinte: aquele paciente que tem uma estatura maior, aquele paciente que tem uma quantidade gengival maior,
esse paciente normalmente é aquele que vai sangrar mais. Mas você vai falar, como eu sei disso? Só na hora de você fazer a primeira incisão. Como é uma técnica que você vai fazer aberta, você, a hora que você incisiona, você já consegue ver o quanto essa lâmina entra e você já sabe se ele tem muito tecido ou não. É, eu faço muito comparação com um cano, por exemplo, de água. Quando o cano da água sai lá do abastecimento, lá do fornecimento da água, ele sai com um calibre imenso. E ele chega na sua casa com um calibre bem pequenininho. Então, você imagina, se você tiver um vazamento na sua casa com aquele calibre bem fininho, já vai sair bastante água. Mas sai a água que não chega a inundar. Você consegue cortar rapidamente. Agora você imagina um cano largo, lá no centro de abastecimento, ele romper. Aquilo ali alaga tudo em questões de segundos. Por quê? Porque é muita água, o fluxo é muito alto. É a mesma coisa. A artéria palatina, ela tem uma estrutura, um calibre grande. Então você não vai chegar na artéria. Se você chegar na artéria, ele vai sangrar demais. Você vai pegar aquelas ramificações, aqueles canos pequenininhos. E alguns pacientes, esse cano pode ser um pouquinho maior, outro pode ser um pouquinho menor. E isso, tá, vai te causar mais sangramento ou menos sangramento. Que é muito simples controlar. Você tem duas formas básicas de controlar. Ou com uma pinça Kelly, tá? Que você vai pinçar a artéria, onde está tendo sangramento, porque ela jorra, a força dela é muito grande. Ou você vai fazer com um bisturi elétrico, tá? São as duas formas. Numa terceira hipótese, um caso muito mais grave, tá? Já aconteceu comigo um pós-operatório maior de paciente voltar depois do consultório porque ele não seguiu o pós-operatório indicado. Você pode suturar na região da artéria palatina e diminuir esse fluxo sanguíneo. E aí o paciente também vai ter diminuição essa parte. Tem como ver a artéria? Insanidade. Sempre acompanha a gente. Tem que Você ver não a consegue... artéria palatina na tomografia. Bruno, você não consegue ver a artéria na tomografia, mas você consegue ver o forame da onde sai essa artéria. Tá? Então você consegue exatamente ver esse ponto da onde ela sai. Mas, assim, normalmente a região que você vai operar não é na região, tá, do forame, é bem anterior. Mas, respondendo a sua pergunta, você consegue ver? Consegue ver o forame, não a artéria, tá? Você consegue ver o canal de onde ela sai. E me corrija aí, Rodrigo, se eu estiver errado. O canino, na maioria das vezes por palato, que é o que nós estamos falando aqui, ele vai estar ali mais ou menos por lingual do lateral, né? Podendo estar ali por lingual do central. A artéria palatina, ela passa bem mais, vamos dizer, mais para cima. Vamos pensar no palato pensando para cima, né? O Ela passa canino... no molar, a Oi? artéria palatina. Ela Tá. passa na região do molar. Então, não Então, tem chance de você estar lá. É uma região que você não vai operar. se você pegar, você pega um capilar dela, né? Um vaso de um calibre bem menor, assim. E aí Exato. é bem tranquilo. Você vai pegar uma ramificação da artéria. E essa ramificação da artéria não precisa se preocupar, porque por mais que você pegue essa ramificação, você nunca vai ter um sangramento que não seja controlável. Você fala, eu preciso ter um instrumento específico, só precisa ter a pinça Kelly, que é uma pinça curva, que você pinça o nervo. É a única coisa que você precisa ter, que isso aí para você fazer uma cirurgia, você tem que ter isso na mão, não dá para ficar fazendo a cirurgia sem. Das cirurgias que eu fiz aí, cara, eu consegui controlar esse sangramentozinho com anestésico. Vai Exatamente. lá, aquele anestésico daquela região ali, promove uma vasoconstrição e tá resolvido o problema. Perfeito. Eu acho que o Fábio está com um problema da internet dele aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mudando um pouco de assunto, mas falando ainda de ancoragem aí, como é que é o shelf dos portugueses aí? Igual os nossos aqui? É menor. Menor ainda? É menor. Tem eu vejo assim, Vicente, aqui eu tenho observado assim, interradicular, tranquilo, praticamente não perde. IZC se perde muito mais, tá? Hoje, eu trabalho numa clínica aqui, essa clínica é grande, eles têm tomógrafo lá na clínica, e então eles têm uma estrutura muito bem estruturada. Acho que é uma das melhores estruturas de Portugal que tem hoje. Então, lá eu consigo hoje fazer a tomografia
antes do paciente entrar. E eu tenho reparado o seguinte, Vicente e Fábio, que os pacientes, eles têm uma pouca quantidade óssea na região do ZC. Pouquíssima. E todos os parafusos são picorticais. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente fazia sem a tomografia e eu percebia que o índice de perda era muito maior. Então, por exemplo, a gente fala do IZC baixo, médio e alto, nós estamos fazendo hoje uma seleção entre eles. Dificilmente eu tenho usado baixo, porque a quantidade de osso na região baixa é assim, pouquíssimos têm osso ali. Então, normalmente aqui eu tenho utilizado o médio, tá? E em alguns casos o alto. E o buccal shelf, os pacientes também têm menos. Então, eu acabo trabalhando muito na região lá do tal do segundo, terceiro molar, porque é uma região que é onde eu encontro o osso para poder fazer o buccal shelf. E aí angula ele mais para mesial, né? Exatamente. Tenho utilizado 2x14 para poder fazer isso. Eu, como aqui não tenho esse tomógrafo, o meu 16 é de médio para alto. Eu não... Exatamente. Médio para alto, para a gente estar mais tranquilo e mais certo de onde vai estar instalando, já que não usa a tomografia, é de médio para alto. Perfeito, perfeito. É a região que nós estamos vendo maior quantidade de óssea. Então, sim, hoje, para tomografia, eu tenho feito isso também. Normalmente, entendi. Médio para alto, baixo pouco. Perfeito. Você tem essa sensibilidade, vai lá para cima, o buccal shelf vai mais para trás. Por isso que o raio do parafuso tem que aumentar o transmucoso. Quem fala isso, meu? Só quem faz. Quem desenvolveu isso? Nós três. Por quê? Porque a gente perdeu. Porque a gente sentou na cadeira e fez. A gente sabe. O europeu sabe que é isso. A gente não atende oriental. Eu sou felizardo de atender oriental, que eu estou na região de São Paulo. Mas e vocês? Entendeu? Eu aqui, por isso que a gente não tenho japonês, né? Um parafuso com transmucoso. Não é frescura. É realidade, é sobrevivência. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Bruno, Fabio, Vicente. Mas a artéria palatina maior e menor tem uma melhor visualização? Você tem que se preocupar com a saída da artéria palatina maior. Ali esquece o resto, porque o resto é ramificação. Você não vai conseguir visualizar, é só aquilo que eu falei, é só o forame. Extraveolar por palatina, na verdade, assim, qualquer dispositivo que não é colocado entre raízes é considerado extraveolar. Então, por exemplo, um palatino, normalmente nós fazemos na RAF ou paralela RAF. Eu gosto de fazer muito paralela RAF. Ou seja, então praticamente eu faço, a grande maioria, extraveolar para o palatino, porque eu não estou entre as raízes. O PV-Zone, que é da PFC Vergara, não é o que eu faço, tá? Porque daí tem que usar um parafuso mais largo. Eu faço uma região mais baixa, ela coloca paralelo. Eu coloco ele mais baixo, mais próximo do buccal shelf mesmo, tá? Não na região do trígono reto, porque o trígono reto você vai ter mais osso medular. Você tem que sair da região do osso medular, tem que ir mais para a região de osso cortical. Então você tem que buscar a parede vestibular. Então você não vai pegar trígono reto, tá? Por isso que você vem mais para vestibular e não mais para lingual, ok? O Fábio tá travado ali, hein? Internet. Não, tô não. Só tô ouvindo os mestres. Não, mas também, Rodrigo, também esse negócio da Patrícia Vergara aí, tudo depende da anatomia, né, cara? Às vezes você chega lá, não tem. Aonde vai é aqui mesmo. Vai lá no trígono reto molar e vai. Eu vou te contar. Essa semana passada, eu fui instalar 2 buccal shelves. O paciente está do terceiro molar. E normalmente eu gosto de esperar pelo menos 3 meses para poder fazer a instalação do buccal shelf quando o paciente está no terceiro molar. Até porque tá formação óssea, a chance de você cair no vazio ali é muito grande. E olha como é a anatomia. O paciente já está do lado esquerdo e do lado direito não. Eu fui colocar o lado direito, coloquei, mas o torque foi baixo. Não gostei do torque na finalização. Até dizer para o paciente, pessoal, o torque não ficou alto
existe uma maior possibilidade de perda. Do lado esquerdo, que ele tinha extraído o terceiro molar, o torque foi altíssimo. Ou seja, olha que interessante, no lado esquerdo que eu estava mais preocupado com a extração do siso, buscando a mais a vestibular, eu consegui uma quantidade maior de cortical do que do lado direito. Então, assim, você vê que, na verdade, às vezes você fala, extraiu o siso, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, mas você tem que sempre tentar buscar a parte mais vestibular possível. Eu gosto até de, quando o paciente vai tirar o siso, colocar o buccal shelf, você olhar, não a cirurgia em si, mas olhar como é que ficou a parte óssea depois da remoção do siso, porque isso aí te ajuda muito. Porque por muitas vezes aquele siso, ele estava mais por lingual. E não, então não vai atrapalhar absolutamente nada na instalação do buccal shelf. Então, um mês depois, o paciente recuperado, você já pode colocar, tá? Cuidado com o nervo alveolar inferior. Nenhum, Bruno. Esquece, buccal shelf não tem perigo nenhum de você atingir o alveolar inferior. Está muito longe. Você só vai atingir o alveolar inferior se você fizer o buccal shelf inclinado. Aí sim você tem a chance, porque você vai fazer um entre raízes modificado. O buccal shelf, ele é o mais paralelo possível ao dente. Então você está muito longe do nervo alveolar inferior. Lembrando a anatomia, o alveolar inferior ele inicia na parte lingual e ele vem sair no forame mentual, ou seja, ele vem de lingual para vestibular. Esse caminho, onde nós colocamos o buccal shelf, não tem perigo de nenhum você ter o nervo alveolar ali, tá? Então pode ficar muito tranquilo em relação a isso. O Fábio ali está meio travado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi um dos buccal shelf mais difíceis que você colocou na sua vida? Foi na clínica, meu. Foi na Paraíba, meu. Foi o pior. Pariu. Na... Tá que pariu. Suei pra caralho. Hoje, 2016. eu faço fazendo uma cadeira na outra, suando para fazer o buccal shelf. Que pariu, meu. Apesar que também, Vicente, tem um outro ponto aí que eu posso falar. Isso nós estamos falando de 2016. O parafuso de 2016 tem nada a ver com o parafuso de hoje. Não, sim. Hoje eu tenho certeza que seria muito mais fácil fazer, porque eu já peguei pacientes com osso muito mais duro e foi muito mais fácil. Então, naquela época, para o que nós tínhamos, foi muito difícil. Hoje seria mais fácil, mas em termos de dificuldade, aquele foi mais difícil até hoje. Marcou. Eu lembro até hoje, ela não lembro o nome dela. O pior é que ele suou tanto do lado direito e do lado esquerdo ele fez em 30 segundos. Que porra de mandíbula é do paraibano, ele falava. Falava assim, o osso é duro porque o paciente toma leite de cabra. Não, mas realmente tem sei lá, densidade óssea. Eu tenho percebido que a densidade óssea aqui, professor, é mais dura. Sempre gosto de mostrar toda a live que aconteceu nada, né? Senão fica muito teórico. Vamos lá. Cara, Fábio, a tua internet está muito ruim, Fábio. Tá ruim. Tá muito ruim, Fábio. Tá travando muito. Acho que ele não pagou a internet esse mês, cara. Tá ruim? Ele tá em lockdown. Ai, cara. Vamos lá. Olha lá, tá travando, meu. Ó. 2. De repente, o paciente volta assim. É lindo, né? Pô, mas alguma coisa está acontecendo lá, porque a internet dele sempre foi boa, cara. Nunca deu esses problemas aí, não. Hoje tá ruim. Eu acho que é falta de pagamento mesmo, Rodrigo. Tá pagando. Ai. O Bruno está perguntando aí, como ver a densidade óssea, Rodrigo? O Bruno. O Bruno é o cara que mais segue esse canal. Ele segue você, Vicente?
Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Se segue, eu não tô percebendo. O professor Vicente, que ele também é dos nossos amigos. O conteúdo é forte. Densidade óssea não tem como saber, né? A gente, pela tomografia, a gente consegue ter uma ideia da densidade óssea. Existem hoje softwares que nós conseguimos saber a densidade óssea, tá? Então, é possível a gente ter uma ideia muito boa da densidade. Então, só pela tomografia, sim, é possível você ter uma ideia dessa densidade óssea, tá? Se é mais denso, se é menos denso. O Bruno tá falando que segue. Valeu, Bruno. E o Bruno tá fazendo bolsinho segue, pro Fábio. ó. Ele tá perguntando se tá chovendo lá. Bruno, eu acho que ele não pagou. São Bernardo, depois de anos-luz, começou a voltar. São Berlondon, que a gente chama aqui. Começou a voltar a chover. Tá chovendo agora. Olha lá. Muito bom. Pessoal, já estamos quase 1 hora de live aí. Só para lembrar. Meu, passou rápido, hein? 1 hora de live. Mais bom bate-papo. Pessoal, só para lembrar vocês, amanhã, às 8 horas da manhã, abre o nosso curso online, tá? Nossa próxima turma. É durante só essa semana e para os primeiros 5 que fizerem a inscrição, só para os primeiros 5, vão ter um brinde especial aí, que é uma consultoria com o Fábio via 1 hora. Tá? Cortou, Rodrigo, que você falou. Cortou. É o quê? Os primeiros 5 inscritos para o curso, que é às 8 da manhã, nós vamos ter um brinde especial, que é uma consultoria de 1 hora via Zoom, tá? Comigo, com o Fábio, tá? Uma consultoria particular. Tá? Então, quem fizer a inscrição são só os 5 primeiros. Casos então insanos. Vai ter casos insanos, vamos tentar resolver. Que é, Fábio? A internet do Fábio tá travada. A internet dele hoje tá ruim, cara. Nunca teve assim. Então, pessoal, não percam, hein? Amanhã às 8 abre a inscrição para o curso. São limitadas as vagas, são só para poucos, porque realmente faz grupos pequenos, porque a gente tem as aulas ao vivo, tem plantão de dúvidas, tem o Telegram, o grupo do Telegram, tem o grupo da Milani Micheletti no Facebook, tem muitos canais aí que ficam com a gente durante o curso. E, além de tudo isso, os 5 primeiros vão ter esse brinde que é a consultoria comigo e com o Fábio particular durante 1 hora via Zoom. Tá? E para quem se inscrever, os primeiros 30 também tem desconto no nosso curso de autoligado. Então, pessoal, não perca, amanhã às 8 horas, hein? Vai abrir as inscrições para o nosso curso. Estamos esperando vocês lá. Vicente, obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Passou rapidinho, nem vi passar essa hora. Nem eu, cara. A hora que você falou já faz 1 hora que eu olhei no relógio ali. Nem tinha visto. Vicente, obrigado. Volta pro churrasco lá. Vou voltar. A galera tá ali. Galera, é minha esposa e minhas duas filhas. Obrigado, mentores. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, Bom domingão para vocês. Boa semana. Se cuidem.